Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, hoje nós traremos o tema Perfeição Moral, nossa meta maior. Nós vamos trazer a colocação que se encontra no Livro dos Espíritos, na Perfeição Moral, no Livro dos Espíritos, como dissemos, livro terceiro das Leis Morais, capítulo 12, Perfeição Moral. Este capítulo se compõe dos seguintes tópicos: as virtudes e os vícios, paixões, egoísmo, características do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Então, quem quiser depois pesquisar, estudar, né, porque nós vamos fazer só poucas perguntas aqui, essa parte se compõe de muito mais perguntas, de muito mais explicações, então nós podemos depois fazer o nosso estudo com mais cuidado, lendo todas as questões para quem quiser desfrutar desse conhecimento, desses benefícios. Então vamos lá, meus irmãos. Nós vamos pegar a pergunta 893 que Kardec fez aos espíritos, quando ele vai trazer para nós, no item as virtudes e os vícios, né? Quando ele pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Os espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Então, aqui, uma resposta muito precisa e muito esclarecedora para nós, que todo movimento, todo ato nosso, que ele realmente está na direção do bem, da prática do bem, sem interesse, sem interesse pessoal, sem segundas intenções, onde a prática da caridade ela é desinteressada, nós estamos construindo virtudes. E isso quer dizer atuação no bem, né? E eles trazem para nós também que há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Por isso que a doutrina é tão esclarecedora, convidando-nos para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação moral. Lembrar que a nossa vida aqui no orbe, ela é um tempo curto, né? Mesmo a gente achando que viver 100 anos é muito tempo, mas para a vida do espírito, 100 anos aqui na Terra é só uma pequena parte do tempo a ser bem utilizado. Por isso que eles trazem para nós, para nos orientar, para nos assistir, para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades e trabalhar as questões morais e vivenciá-las. Então, havendo resistência voluntária ao arrastamento do mal, a prática, todo movimento nosso, ele não tiver interesse pessoal e a caridade ela for feita realmente como deve ser feita, nós estamos então conquistando e construindo virtudes. A pergunta 894 é a seguinte: há pessoas, Kardec faz uma colocação e em seguida ele continua a pergunta. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Então, Kardec coloca assim, que há pessoas
que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer contrários. E ele pergunta: terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Então, aqueles que ainda têm dificuldade para, de forma espontânea, fazer o bem, haverá mérito também? Como que seria isso? Ele pergunta: terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhe é própria e a vence? Então, quem já realiza de forma espontânea e que ainda tem que lutar, há alguma diferença de mérito? Tem tanto mérito? Tem mais? O que ele está perguntando é se tem tanto mérito, né? E os espíritos respondem: as que não têm que lutar são aquelas em que o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. Então, essa primeira colocação dele, quando fala daqueles que já realizam de forma espontânea, né, os Espíritos nos esclarecem que esses, né, as que não têm que lutar, não têm que fazer esse esforço que a maioria de nós ainda precisa fazer, são aquelas que já realizaram esse progresso. Num passado, em outro momento, elas já lutaram e elas triunfaram. E aí continua a resposta. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um ato. Então, já triunfaram e lutaram outrora, já triunfaram. Esse esforço para elas se tornou um hábito. Então, nós vamos ver aí na nossa jornada terrena pessoas que praticam com tanta alegria, com tanto amor. Vamos lembrar de Chico Xavier, no seu trabalho, no exercício, no contato com o semelhante, sempre com expressão de amorosidade, um abraço amigo, uma palavra amiga. Então, trabalhando o tempo todo no exercício da caridade, sem qualquer interesse pessoal, porque já se tornou um hábito. Então, meus irmãos, na nossa jornada, aí nós temos muitos espíritos tendo esse comportamento, deixando para nós esse bom exemplo, indicando que isso é possível de ser construído e que vale a pena o esforço. Passando agora para a questão 898. A pergunta é a seguinte: visto que a vida não passa de uma estada temporária neste mundo e que o nosso futuro deve constituir objeto da nossa principal preocupação, haverá utilidade em nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que apenas se refiram às coisas e às necessidades materiais? Então, Kardec pergunta: olha, a nossa estada aqui ela é temporária, né? O nosso futuro e a nossa vida, a nossa preocupação, a nossa vida maior é no plano espiritual. Então, haverá alguma utilidade da gente fazer um esforço para ter conhecimento científico que apenas se refiram às coisas e às necessidades materiais? Os espíritos vão dar uma resposta muito interessante, que vai trazer para nós mais um esclarecimento. Então, Kardec pergunta: haverá utilidade em a gente fazer esse esforço para adquirir conhecimento científico? Se vier da ordem às coisas e às necessidades materiais, os espíritos respondem: sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis uma hora o que na Terra demandaria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o progresso.
Porque o espírito perfeito tem que saber tudo. E por quê? Devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, fica claro para nós aqui, meus irmãos, que adquirir o conhecimento é muito importante para o nosso progresso. Vai estar progredindo de forma integral. Então, eles colocam aqui que fazendo este movimento, nós vamos ter condições de ajudar aos nossos irmãos. Depois, o espírito, ele subirá mais depressa, né? Porque ele vai ter progredido em inteligência. E o aprendizado dele vai ter sua validade aqui e no plano espiritual também. Porque eles falam que nenhum conhecimento é inútil. Todos vão contribuir mais ou menos para o progresso do nosso espírito. Porque para ser espírito perfeito, aí nós vamos lembrar de Jesus, tem que saber tudo. E por quê? Devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, então de forma ampla, todas as ideias adquiridas ajudam ao desenvolvimento do espírito. Então, se temos uma atuação, uma área de trabalho, é muito interessante a gente conhecer a outra área. É muito interessante a gente estudar sobre o funcionamento dessa área para melhorar o nosso conhecimento. Porque como nada se perde, nada daquilo que a gente faz para o bem se perde, haverá um momento nessa jornada ou no plano espiritual em que esse conhecimento ele terá sua utilidade. Por isso que eles dizem que nenhum conhecimento é inútil. Quando nós passamos pela dor, por exemplo, devido às nossas escolhas, há um aprendizado aí. E esse aprendizado, ele será extremamente útil para melhorar a nossa condição. Então, tudo que ocorre na nossa vida, todas as possibilidades de conhecimentos e aprimorando isso para o bem, vai sempre nos ajudar. Será de grande utilidade para o nosso progresso. A pergunta 910 que Kardec fez aos espíritos já entra numa parte em que muitos de nós é pego pelo calcanhar, né? Muitos de nós ainda padecem e precisa conhecer sobre isso para que não haja o domínio sobre nós desse aspecto. O que é a pergunta? 910, Kardec pergunta: o homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Então, aí agora entra naquele tópico das paixões que compõe o capítulo 12 da perfeição moral. Então, Kardec pergunta sobre as paixões, que a gente poderia encontrar assistência eficaz para superar as nossas paixões, porque, meus amigos, nós ainda confundimos muito, muito, e queremos justificar as nossas escolhas em nome de dizer que amamos, mas que muitas vezes é a paixão de forma distorcida. E os espíritos respondem da seguinte forma. Então, a pergunta é se a gente encontraria assistência para vencer essas dificuldades, para superar as paixões, né? Que muitas vezes vão nos levar para a dor e sofrimento. Os espíritos respondem: se pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente auxílio, porque essa é a missão deles. Então, aqui entra algo extremamente importante. Se a solicitação, se a rogativa, se o pedido para vencer, para superar as paixões, vier de uma ordem onde o pedido é sincero, então nós teremos a devida ajuda, o esclarecimento e a possibilidade de superação. Pedir a Deus e aos nossos amigos espirituais, ao nosso mentor, né? É importante,
Mas é muito importante que esse pedido, que essa rogativa seja sincera, porque a questão que vem seguinte chama mais ainda a nossa atenção, por que foi dado esta resposta. Então, vamos solicitar sim, mas vamos solicitar com sinceridade, dispostos a fazer essa mudança. Porque na pergunta 911, entra também algo que precisa ser muito trabalhado em nós. Então, Kardec pergunta, não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Será que há paixões tão vivas, tão dominadoras, tão irresistíveis, que seria assim, impotente, difícil, impossível dominá-las? Às vezes a gente pode pensar que eu sou arrastada dessa forma e que eu não tenho força suficiente, que eu não terei condições e que eu não conseguirei vencer. Não, meus irmãos. Nós vamos ver que se o pedido é sincero, se existe uma vontade verdadeira da transformação, ela ocorrerá. Por isso que os Espíritos nos alertam aqui, quando eles dizem, há muitas pessoas que dizem, quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las para ele é um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, aqui uma resposta claríssima. Em que direção está o meu querer? Eu digo que quero mudar, eu digo que não vou mais fazer isso, eu digo que vou buscar a transformação, a mudança moral, mas fica só no falar, que é o que eles estão chamando a atenção. E há muitas, vezes, estou falando que todas as pessoas, mas que há muitas, e principalmente nós que ainda nos encontramos numa condição inferior, como espíritos inferiores, é uma luta diária para vencer, para a gente entender realmente a necessidade, a grandeza e a possibilidade dessa transformação. Por isso que eles trazem para nós que muitas pessoas dizem, eu quero mudar, eu quero que seja diferente, mas a sua vontade não está firme, ele ainda não decidiu realmente fazer essa mudança. Porque para estar num patamar mais elevado, meus irmãos, nós temos que abandonar hábitos inferiores. Nós temos que mudar, renovar a nossa mente, educar as nossas emoções, entender o valor da vida espiritual e decidir abandonar o que me impede de caminhar para ficar com tudo o que me possibilita evoluir e caminhar. E isso é uma transformação. E tem que partir da minha vontade. Eu tenho que desejar profundamente essa mudança. Por isso que os Espíritos reforçam aqui nessa resposta, quando nós, Espíritos inferiores, que eles colocam assim, quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz. Então ainda existe um desejo, uma vontade, um prazer de ficar nesse lugar, mesmo dizendo que não. Mas quando chega-se, e não precisa chegar, num esgotamento, numa exaustão, onde a gente muitas vezes chega no fundo do poço e que daquele fundo não dá para descer mais, a gente vai submergir. Mas não precisa ser através do sofrimento. Não precisa ser tão penosa a nossa vida, porque nós não fomos criados para isso. Deus nos criou para sermos felizes, para entendermos as suas orientações, as suas leis, e sermos felizes e aprendermos o valor da fraternidade, da assistência ao nosso semelhante. Então, vamos acompanhando
fazendo as nossas reflexões e percebendo, meus irmãos, o quanto que nosso Senhor tem nos ajudado nesse processo. O quanto que a espiritualidade superior são irmãos que venceram suas dificuldades, ou outros que nem passaram por elas porque foram obedientes, porque são obedientes, mas que olham para nós, se compadecem do nosso sofrimento e ainda assim buscam nos ajudar. Então, a pergunta 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? O que é mais difícil? Os vícios que nós podemos ainda trazer em nós, ainda ter que lutar contra eles. Kardec pergunta qual é o mais radical? Os espíritos respondem, já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então, nós temos que ir na causa. A causa é o egoísmo. Nós temos que extirpar o egoísmo de nós. Ao longo das nossas trajetórias, ao longo das nossas encarnações, e cada vez que aqui retornamos, o Pai nos concede todas as possibilidades de extirpar o egoísmo. Então, ele é a causa da nossa queda moral, da prevalência das paixões muitas vezes em nós, mas é preciso extirpar. E para isso devemos ir na fonte, olhar no nosso espírito, tirar de nós, retirar de nós, transformar em nós aquilo que não está em concordância com as leis do Criador. E a resposta continua. Que todos os esforços tendam, pois, para esse fim, para extirpar, atacar e lá na causa, na raiz, né? Então, que todos os esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, meus irmãos, vamos olhar de frente para essa questão. Vamos buscar fazer o exercício, seguir as orientações para que a gente possa querer o bem na nossa vida, plantar o bem, para que a gente possa colher melhores condições na nossa jornada. As oportunidades, elas surgem a todo instante, o convite é sempre feito e nós precisamos limpar os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente e voltar a nossa vontade para essa mudança. Quando agora entramos no tópico do capítulo 12, né, da perfeição moral, como dissemos, na característica do homem de bem, nós trouxemos a pergunta 918, que é a seguinte. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Quais seriam esses sinais que vai dizer que existe esse progresso, né? Quais seriam esses sinais que poderiam ser reconhecidos no homem, o progresso real que ele está realizando para elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Então, existe uma hierarquia espiritual. Quando nós vamos estudando a doutrina, nós vamos percebendo isso. Quando nós estudamos na doutrina sobre a escala espírita, nós vamos vendo as diferenças, as mudanças, as suas gradações, as suas
o seu progresso, a sua hierarquia. Quando nós reconhecemos o amor, a elevação e a autoridade moral de Jesus, nós estamos fazendo esse exercício de reconhecer essa hierarquia espiritual. Os espíritos respondem. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Então, que condição é essa que prova, que está aqui no concreto para nós, que é real? Essa prova ela ocorre quando, demonstrando a elevação, quando os nossos atos na nossa jornada aqui representa o nosso esforço, a prática, a conduta, o exemplo de estar colocando as leis do Criador como nossa prioridade, como nossa conduta de vida. E quando a gente também compreende, desde já, a importância da nossa maior vida, que é a vida espiritual. Então, essas são também, como tantas outras que o livro traz, com uma extensão muito maior, falando sobre o homem de bem e que vale a pena a gente estudar. Mas nós vamos ficar com a questão 918. E aí continua, então, mais um pouco falando sobre o homem de bem. O homem de bem pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. O homem de bem, ele se interroga, né, a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Por isso, dos ensinamentos de Jesus, fazer ao outro aquilo que a ti gostaria que fosse feito, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, aqui vem mais um ponto desse capítulo, no item O Homem de Bem, trazendo para nós essas orientações que nós vamos paulatinamente compreendendo, nós vamos paulatinamente assimilando o que é a teoria, nós vamos paulatinamente trabalhando em nós a compreensão e vamos paulatinamente vivenciando. Então, quando nós descortinamos de nós as ilusões do mundo, trabalhamos as nossas paixões, entendendo que o amor é que tem que prevalecer, e o amor é essas orientações de Jesus, é a prática da justiça, a justiça de Deus, o amor de Deus, a fraternidade conhecida pelos espíritos superiores, que é um direcionamento do Pai, a verdadeira pureza. Nós vamos fazer diariamente essas interrogações. Se os atos que eu pratiquei, que atos eu pratiquei, se eles são da ordem do bem, se eu não violei lei, se eu não fiz o mal, se eu fiz todo o bem que eu podia fazer naquele dia, naquele momento, naquele tempo, se ninguém tem motivo, né, para se queixar de mim, enfim, se fiz aos outros tudo o que eu gostaria que a mim fosse feito. Vamos lembrar, meus irmãos, que essas orientações, elas vêm para servirem de motivação, de estímulo para a nossa jornada ser direcionada nesta direção. É só buscarmos ver a infinidade de bons exemplos que nós temos aí, nos motivando para tal prática. Então aqui a gente lembra muito de Santo Agostinho, né? E neste capítulo tem toda, digamos assim, uma dissertação de Santo Agostinho, e ele fala para nós sobre essas reflexões tão necessárias. Porque esse nosso irmão também venceu suas paixões, venceu suas dificuldades, se elevou na escala espírita, tem nos auxiliado com suas orientações, tem sido um servidor amável de Jesus,
junto com tantos outros espíritos amigos. E aí nós trouxemos só um fragmento da fala dele. Ele diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Então, ele fala da necessidade do conhecimento de si mesmo. A gente precisa se conhecer, precisa mudar. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Santo Agostinho. Então, vou repetir. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera algum motivo para se queixar de mim. Então, meus irmãos, aí um convite para nós, para essa mudança, para essa transformação, para essas orientações tão precisas. E voltamos a dizer, a doutrina espírita, ela é extremamente consoladora, extremamente esclarecedora. Se nós fizermos o esforço diário, paulatinamente nós vamos vencer as nossas dificuldades. Nós vamos começar a olhar para a direção certa. Nós vamos começar a entender melhor os ensinamentos de Jesus. Nós vamos trabalhar em nós para vencer essas paixões e definitivamente entender que elas não nos dominam, como muitas vezes a gente pode pensar. Porque o que irá não é dominar, mas o que fará parte de nós e haverá sentido com a mudança dos nossos hábitos é a nossa transformação moral, é aceitar os desígnios do Criador, é entender definitivamente, é compreender definitivamente, é vivenciar definitivamente que o Pai está sempre nos amparando, que o Senhor de nossas vidas está sempre, por amor, cuidando de nós. Que Jesus, como nosso mestre, como nosso guia e como nosso maior modelo, está sempre a nos orientar. Estão sempre cuidando de nós. E que a espiritualidade, que também nos assiste, que deseja o nosso bem, eles também fazem parte dessa equipe maravilhosa do Senhor, nos assistindo, nos ajudando diariamente. Mas para que essa assistência ela seja mais ostensiva, para que a gente sinta os efeitos de forma mais ostensiva, é preciso, meus irmãos, que a gente se esforce, que a gente trabalhe em nós para vencer as nossas mazelas. Que a vontade de mudar não seja só um quero de lábios. Que a nossa transformação moral, ela ocorra por amor a nós mesmos, por respeito a nós mesmos, na convivência com nossos semelhantes. Então, através das encarnações, através de todo um programa extremamente elaborado pela espiritualidade antes do nosso retorno aqui e a nossa chegada aqui, nós trazemos um programa de superação. Nós trazemos um programa que tudo que permeia a nossa vida com escolhas mais assertivas vai estar confirmando para nós que todos nós viemos aqui para alcançar os objetivos maiores. Digamos assim, para termos sucesso na nossa jornada. Por isso, vale a pena estudar, vale a pena conhecer, vale a pena refletir, vale sim praticar, porque nós sentimos verdadeiramente esses ensinamentos. Devemos sim acreditar, confiar, trabalhar a nossa fé, buscar o nosso esforço diário.
Não vou ficar olhando se o meu companheiro, se meu familiar, se meu colega de trabalho está fazendo o processo de transformação dele. Não, eu vou fazer o meu, eu vou me ocupar do meu, eu vou trabalhar o meu quero verdadeiro, direcionando a minha vontade para essas mudanças. Porque da mesma forma que o Chico trabalhou o quero mudar e mudou, da mesma forma que Santo Agostinho, Emmanuel e tantos outros companheiros nossos aí, deixando para nós também esse legado, a sua história, que vale a pena investir, fazer essa transformação, é que nós vamos, sim, nos nutrir dessa esperança, dessa coragem, e perceber que a necessidade de mudança, ela precisa ocorrer. Por isso que nós pegamos aqui no Livro dos Espíritos, desculpa, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, quando nos convidam para a seguinte reflexão. Os bons espíritos, prestemos atenção, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que num o mesmo é que outro. O Espiritismo não constitui uma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, para nós que estamos nos esforçando para essa mudança, essa transformação, tendo a casa que nos recebe, uma casa séria, de estudos comprometidos, de conduta honrada, essa casa que nos acolhe, nós precisamos compreender bem todas essas orientações que foram trazidas por Kardec, todas essas respostas abençoadas pelos Espíritos, todos esses cooperadores de Jesus que se esforçaram para deixar para nós essas possibilidades agora. Então, bem compreendido todas essas informações, toda essa necessidade de mudança, mas também bem sentido, então nós precisamos compreender e precisamos sentir. É preciso haver um consentimento entre razão e coração, intelecto e emoção. Porque a doutrina espírita ela vai nos levar pela via da compreensão e pela via da emoção, do sentido, com bem sentido as coisas, que é uma experiência muito valiosa, é que nós vamos entender por que é que eu vou buscar ser um homem de bem. Qual é o sentido de buscar me privar de determinados impulsos e me educar? Porque a doutrina vai exatamente trazer para nós esses resultados, vai trazer para nós a clareza e vai nos motivar a buscar essa conduta, esse caminho reto. Porque, como diz aqui, a gente compreendendo, sentindo, nós vamos alcançar esses resultados. Porque esses resultados eles vão caracterizar o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão. E nós vamos então entender que a doutrina espírita ela não traz novidade, ela não está falando de espírito agora como novidade. Isso já está na Bíblia, já está no Novo Testamento, no Velho Testamento, já trazendo para nós muitas informações. Mas a doutrina espírita, ela nos esclarece sobre pontos que às vezes podem ter ficado de forma obscura para nós. Então, a doutrina traz para nós o verdadeiro sentido da nossa transformação moral. Ela vai facilitar para nós o crescimento espiritual, o crescimento emocional, vai nos ajudar a conviver com os nossos semelhantes de forma mais
mais amorosa, mais respeitosa, porque nós estaremos nesses movimentos tentando praticar o que o Cristo nos trouxe, nos deu como exemplo. Vai também nos ajudar a ter uma fé inabalável e tirar de nós qualquer dúvida ou qualquer dificuldade para entender. Vai tirar de nós também o receio, né? O medo de aventurar no sentido de buscar Jesus como uma aventura amorosa, como uma possibilidade de crescimento. Então, meus irmãos, nós queremos agradecer a todos a paciência por nos ouvir e que nós não nos esqueçamos da importância de fazer essas reflexões, mas de também partir para a prática, de buscar uma vivência evangélica, tal qual Jesus nos ensinou, e da mesma forma tantos irmãos nossos, nesse legado de amor, de luz, em direção ao Pai. Que Jesus abençoe a todos nós, que Ele possa nos envolver em seu abraço amigo, trazendo para nós paz e luz. Jesus querido, nós queremos te pedir, no momento desta prece, que a tua infinita misericórdia possa inundar os nossos espíritos, possa permanecer conosco na nossa conduta diária, na nossa luta, Senhor, pela nossa perfeição, por trazer os vossos ensinamentos. Que o Senhor possa abençoar aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades maiores que a nossa, e que por nós possamos entender verdadeiramente a prática do bem, do amor, da caridade. Que possamos, Senhor Jesus, na nossa atuação diária, fazermos as nossas orações, confiarmos em nosso Pai, em Jesus e na espiritualidade superior, em todas as boas orientações que chegam até nós. Porque a nossa parcela, ela é muito pequena, mas nós devemos ainda assim entender a importância desse esforço, entender a importância da transformação moral para sermos verdadeiramente felizes. Que a paz e a luz de Jesus, então, permaneça com todos nós, hoje e agora e sempre. Assim seja.